Léo Matos volta ao time, só que Jorginho tem dúvida para o ataque. Olha, a semana não começou boa para o ataque do Jorginho não. A gente vai trazer essa informação porque embaralhou as opções aí, vocês vão entender por quê. Vamos falar também sobre um jovem destaque do futebol colombiano que está sendo observado pelo Vasco, mas é só ele? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também o que é que o Vasco pretende aí buscando esses jovens valores. Vamos falar sobre as dúvidas do Jorginho, obviamente, como a gente disse, sobre Fábio Gomes, né? Será que Fábio Gomes vai sair agora ou não? MLS quer ele, hein? E também o áudio do VAR. Acreditem, o Rodrigo Guarizo não queria marcar o pênalti do Vasco. Vocês vão saber aqui, eu vou trazer esse áudio para vocês. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado também aos membros do canal que estão sempre junto com a gente, dando uma moral, que ajuda aí a manter o nosso canal, muito obrigado também. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Comentaléu, aqui tem informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Se você gostar, continua com a gente aí, que eu ficarei muito grato também pela sua moral. Olha, vamos falar de Vasco. Olha, eu ainda vou trazer nesse vídeo o áudio do VAR. O Rodrigo Guarizo, quando eu falei do Rodrigo Guarizo, muita gente, não sei. Vocês vão ver o que é que o Rodrigo Guarizo fez durante a revisão do pênalti do Vasco. Ele não ia marcar não, viu? Vocês vão saber daqui a pouco, que eu vou trazer o áudio para vocês. Mas vamos começar falando de Vasco aí. Fábio Gomes. É o Fábio Gomes que a gente trouxe a informação ontem, né? Que o jogador seria devolvido ao Galo. A intenção é que esse jogador termine a competição, até pela punição que o Raniel recebeu, né? Lembrando que a punição do Raniel é o seguinte: são 30 dias ou 2 jogos. Preventivamente, porque Raniel e Luiz Henrique vão ser denunciados, já foram denunciados e vão ser julgados na próxima semana juntamente com o Sport, né? Sport, inclusive, que o Noronha botou lá no STJD, e o Sport pode perder pontos sim, viu? É real essa situação do Sport, porque ele colocou que a culpa é da torcida mandante e que faltou segurança da equipe mandante. Porque, segundo ele, pedras foram atiradas, as pessoas conseguiram invadir o campo com muita facilidade, enfim. Quem puder ler no site do STJD a resolução, fica ali muito claro que sim, será pedida perca de pontos por parte do Sport. Então a gente vai ficar atento sobre isso, porque o Vasco pode ser beneficiado com essa pontuação aí. Mas vamos falar logo do Fábio Gomes, porque o Fábio Gomes tem uma proposta, o time que ele jogava anteriormente, o New York Red Bulls, quer aí a volta do jogador, né? Então ele fez muito sucesso lá, né, na MLS, e esse time já procurou aí algumas pessoas do Galo para poder fazer uma possível negociação. Então isso pode aí também adiantar a sua saída do Vasco da Gama, mas o jogador não deve permanecer para 2023, nem no Vasco, nem no Galo, e esse time aí, que era o antigo time dele, pode aí negociar com o Galo para que ele vá para lá, volte para a MLS. Então essa é a situação aí do Fábio Gomes. Vamos falar do Vasco. O Vasco treinou nessa segunda, nessa terça, vai treinar treinou na terça e nessa quarta agora, vai treinando também. Mas Jorginho tem muitas dúvidas. Primeiro, vamos falar quem volta. Léo Matos volta ao time, Bruno Tubarão também volta a ser opção para o Jorginho. São 2 jogadores que estavam suspensos no jogo contra o Náutico, voltam agora. Só que o seguinte, o Jorginho ganhou dúvidas para o ataque. Primeiro, Raniel foi expulso, fica de fora desse jogo, já ficaria mesmo. Pode, preventivamente, ficará de fora do próximo jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ainda não está confirmado qual será a data do julgamento. O Luiz Henrique, eu acho que não vai sair dessa punição, gente. O Luiz Henrique foi algo grave, né? Pegou um tênis que o Zé Vitor estava levando para o árbitro, ele pegou e jogou na torcida. Eu acho que a situação do Zé Vitor ou do Luiz Henrique ficou insustentável. Eu acho que ele vai ser punido mesmo. Apesar do jurídico do Vasco ser muito bom, ele fez uma coisa errada ali, né? Que foi jogar um tênis para cima da torcida. O Raniel pode até sair dessa punição, né? Perder uns 2 jogos aí, como está previsto, né? A punição são 30 jogos e 30 dias ou 2 jogos. Mas é o seguinte, o Jorginho ganhou essa dúvida do Raniel, ganhou a dúvida do Aguinaldo, porque a gente trouxe a informação ontem que o Aguinaldo teve uma ente querida, né, que infelizmente faleceu. O jogador foi poupado dos treinos e ainda não se sabe se ele terá condições
para ir para o jogo contra a equipe do Criciúma no próximo sábado. Vai depender muito aí desta quinta-feira, o que é que vai acontecer, para ver se o Aguinaldo vai estar bem para ele poder jogar. Mas eu digo, né, vamos respeitar o tempo do garoto, e ele pode, também foi uma tragédia para a família dele, né, a forma que aconteceu, enfim. E aí, o Jorginho teria como opções o Fábio Gomes, o Eric, o Figueiredo, que já jogou ali, ou se ele quiser também trazer o Zé Santos de volta, que está treinando e está treinando muito bem com o time do Vasco. Então são essas as opções que ele tem ali para jogar como referência de 9. Ou até se ele quiser botar o Alex Teixeira, porque ele já disse que vê o Alex Teixeira como 9 também. Então essas são as dúvidas do Jorginho para jogar um pouquinho ali mais à frente, e durante esses dois próximos treinos aí que ele deve ter nessa quinta e nessa sexta, ele deve definir quem será o jogador titular ali pelo ataque. Olha, o Vasco está sondando algumas informações de alguns jogadores, e ontem todo mundo aí foi pego com essa informação da PDE Vasco, né, dessa página, que o Vasco está sondando Miguel Monsalve, jogador de 18 anos do Independente Medellín, mesmo time que saiu o Cano, né? Mas enfim, o jogador está sendo sim observado pelo Vasco, não só ele, como alguns outros destaques do campeonato colombiano. Mas nesse momento não há negociação entre ele e o Vasco. Mas o Vasco está de olho nessas jovens promessas. O Vasco, a partir de agora, ficará nessa situação. Apareceu um bom jogador ali, esse jogador será monitorado e pode ser contratado. O Vasco jogará esse jogador para ser imediatamente no time profissional, até pela idade, 18 anos, né, esses jogadores que o Vasco vai buscando. Não, esses jogadores vão ser trabalhados, lapidados, para que o Vasco possa tirar e extrair o melhor desses jogadores no termo técnico. Então Miguel Monsalve é sim um dos nomes que o Vasco observa fora. O Vasco tem outros nomes que estão sendo observados pelo futebol sul-americano. A lista é muito grande. Óbvio que a gente não tem todos os nomes aqui para trazer para vocês. Nem seria tão importante nesse momento, que o Vasco está brigando por uma Série A, né? Mas enfim, o Vasco está sim de olho nesse jogador, e mais 4 aí que estão no futebol colombiano para trazer, né? São jogadores que são tidos aí como jovens promessas, como jogadores que podem ser lapidados e render ainda mais. Mas o Miguel Monsalve, que é tido aí entre os 60 do Golden Boy, né? Já foi diversas vezes citado aí em lista de jogadores promissores da Europa. Tem observação de outros clubes também. Era o camisa 10 lá da base também do Independente Medellín, né? Do DIN, como eles chamam, mas nesse momento o Vasco está de olho aí nessa situação, está observando esse jogador e mais alguns jogadores promissores do futebol colombiano. Então é sim real esse interesse do Vasco neste jogador. E olha, para encerrar esse vídeo, eu vou trazer o áudio do VAR. O áudio do VAR na marcação do pênalti contra a equipe do Sport. Porque olha, a gente viu que demorou demais. Havia uma falta de comunicação, o Klaus não conseguia ouvir a galera da cabine, a galera da cabine falava com o assistente, o assistente passava para o Klaus. E houve o seguinte, você vai ouvir aí, mas eu vou adiantar para você aqui. O Guarizo, que é o cara que já prejudicou a gente diversas vezes, naquele jogo do Inter, no jogo do Flamengo, no jogo do Bahia, ele não queria dar o pênalti. Ele dizia que o Alex Teixeira tinha se jogado. E o auxiliar do VAR, que eu não me lembro o nome dele agora, infelizmente, foi quem sustentou e falou, vamos olhar o outro ângulo. Parece que a bola, que o jogador bate primeiro na bola e o goleiro bate na perna. E aí, após mudarem o ângulo, é que eles recomendam, o VAR recomendam aí que o Rafael Klaus veja essa imagem. Então, vou trazer para você o áudio do VAR. Você fica com o áudio do VAR e eu quero sua opinião aqui embaixo, o que é que você achou. Aquele abraço, tamo junto e fica aí com o áudio do VAR. Ok, legal. Oh, ficou a bola, ficou a bola, ficou a bola. Tô checando, vamos lá, volta pra mim, volta pra mim. Aí, volta pra mim. Tá aqui, tá em jogo, canto. Indicando, tá? Ok, segura. Aí, agora. Depois, tá? Ok. Aí, volta pra mim. Pega checando possível penal. Pega 2 primeiramente. A 2. Isso, essa também é boa. Só ela. Aí, só. Deixa a perna pra mim, Felizô. Pode seguir. Ele já dobra a perna. Volta pra mim, volta pra mim. Esquece de chegar lá, PP. Ele vai, ok. E quando ele chega, ele só toca a bola. Aí ele já está dobrando a perna, ó. Claramente ele dobra a perna, buscando Quem vai bater? Quem vai bater? simular o penal. Quem vai bater? Volta, ó. Vai, Figueiredo. Agora. Volta pra mim, ok também? Tranquilo. Você marcou o lateral? Volta. Checando possível penal, Rafael, aguarde. Ok. Tem Calma, sai daqui, depois? Pra mim é isso que acontece, tá? É o que eu tô vendo na imagem. Pode soltar. Calma, não, sai. Solta lá. Só aqui, solta no movimento. Ele dobra a perna.
Ó, vou deixar Vai, ele, Bizô. dobra a perna. Sai daqui, gente. Depois tem mais Vou uma. dar cartão de bobeira. Depois do contato. Que é isso? Vai, volta pra mim. Ele dobra, ele já vem dobrando. Ó. Volta. Pode Aí, sair, solta. gente. Solta. Pode sair, gente. Tem um Aí, contato. para pra mim essa. Chega na bola. Calma, sai daqui, Volta mano. mais, Sai daqui. volta mais. Cara, No momento do Bizô. contato, fala pra ele segurar. Aí, para pra Checando, mim. Carlos, Eu aguarde. preciso ver essa mão dele, se tem esse Cara, contato primeiro ou não. Eu quero ouvir. Aqui, Deixa eu ouvir, toca a bola velho. primeiro, Rodrigo. Deixa eu ouvir, O sai. atacante toca a bola Ô, primeiro. Lizão. Toca a bola primeiro. Aí, volta pra mim. Pode falar. Tá de pé. Fala, Klaus. Solta. Vai, solta. Tá ouvindo, Danilo? Pega de frente. Tá não tem ouvindo, mas só que eles estão baixo, ainda em revisão. vai. Ô, Checando Ainda possível chegando, penal. Certo, Aguarde, certo. Rafael. Olha lá, ele para Eles a estão bola, ainda ó, che- solta. Aí ele para. Ainda ele che- solta a Tá bola. chegando, tá chegando. Tá chegando. Ele tem o contato da mão, mas Tá sutil chegando. lá. E aí ele. Tá bom, tá bom. Então sai daqui, mano. O atacante toca a Sai bola. daqui. Volta. Hã? Só quero ouvir, Vai, velho. vai, Se eu ficar volta. aqui em pé, eu não consigo ouvir nada. Ah, não. Tem o pé ali? Aí, chega. Então tem canal. Tá? Então aqui ele vai, toca a primeira bola, ok? Ó, toca a primeira. Presta Aí atenção, é gente. o braço dele, a mão dele, a mão Ali, dele. senhor, tá com muito. O que é o